Bom, galera, aqui é o Magrelo mais uma vez no vídeo. E bom, tô lançando esse vídeo de última hora e eu sei. Eu disse que ia postar só no final de semana, mas mal sabia eu que eu ia parar no sítio. Eu tô no sítio e por isso que eu tô postando só no finalzinho de domingo. Bom, galera, eu tô aqui pra falar um assunto muito delicado. Um assunto muito, como eu posso dizer, o assunto tanto quanto diferente. E eu só escuto falar algumas vezes. Mas bom, o assunto que eu quero falar sobre é a zombaria contra Deus. E não chega a ser bem uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não deixa de ser uma falta de respeito. Mas depois eu falo mais com detalhes sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a zombaria em si, a gente tem o hábito de zombar alguém, fazer meme de uma pessoa, tipo bagunçar com pessoas famosas por fazerem coisas erradas, bagunçarem com pessoas famosas por fazerem algumas cagadas, tipo zoar o Pedide porque ele foi preso. Tá, essa daí do Pedide foi muito pesada. Mas enfim, zombaria sobre Deus. Assim, cara, tem muita gente que zomba, que escarnece de Deus. Só quem lê a Bíblia vai saber o que é o termo escarnecer. Mas escarnecer é basicamente zombar. Vou usar um exemplo assim. Quando os guardas romanos colocaram a coroa de espinhos em Jesus, e começaram a zoar, dizendo que se ele era o rei, ele começaria a usar uma coroa. Naquele momento, eles escarneceram de Jesus, eles zombaram de Jesus. Isso que é escarnecer. No caso aqui, eu usei um exemplo de escarnecer. Mas como é que as pessoas escarnecem de Deus hoje em dia? Muito simples. As pessoas escarnecem de Deus, zombando ele, não levando ele muito a sério ou associando ele a coisas bizarras e desrespeitosas. Bom, eu era muito, como eu disse, eu era muito viciado em pornografia. Eu estava naquele ciclo de pedir perdão, mas voltar a pecar. Pedir perdão e voltar a pecar. Sempre permanecendo no mesmo erro. Isso também era uma forma de escárnio. Mas no meu caso eu era muito viciado. Mesmo assim, não é desculpa. Aquilo ali não deixava de ser uma forma de escárnio. E hoje em dia, ainda bem que eu não sou mais assim. Graças a Deus, eu agradeço muito ao Espírito Santo por ter me mudado, porque sem ele eu não teria mudado e me tornar o homem que eu sou hoje. Então, eu agradeço muito ao meu Deus. Eu agradeço muito a Jesus. Eu sou muito grato ao Espírito Santo. Mas o que acontece, galera? É diferente de eu e algumas pessoas que estavam de uma certa forma escarnecendo, mas fomos perdoados, mas continuamos na fé que fomos para o caminho certo e saímos da vida de pecado. Existem muitas pessoas que escarnecem de Deus e vão muito além. Fazem isso só para ofender. Tipo, no meu caso, não é querendo me vitimizar, mas eu era muito viciado em pornografia. Só que no caso das pessoas que eu vou citar nesse vídeo, essas pessoas, elas fazem de tudo para escarnecer de Deus. É como se elas tivessem um ódio muito grande de Deus, um ódio muito grande dos cristãos, e faz aquilo só para chocar o povo cristão. Faz aquilo só para entristecer e causar a ira de Deus. Mas bom, eu vou falar logo sobre os escárnios. Bom, eu não vou falar de todos os escárnios do mundo, até porque eu passaria uma eternidade aqui. Mas vamos falar sobre o escárnio mais famoso.
um dos escárnios mais famosos que ficaram marcados na história. Bom, todo mundo aqui já deve conhecer ou já conheceu o ator famoso Pablo Gustavo. Se eu não me engano, acho que era assim o nome dele. Ou era Pablo Gustavo ou Paulo Gustavo, eu não me lembro. Mas enfim, o Paulo era um ator brasileiro e ele ficou muito conhecido pelo filme Minha Mãe é uma Peça. É, eu achei esse filme engraçado, mas hoje em dia eu não acho ele tão engraçado assim. Até porque eu perdi o interesse em filmes brasileiros. Os únicos. E bom, basicamente, o Pablo Gustavo, em uma entrevista antiga, ele disse que a Bíblia era desatualizada, era para pessoas desatualizadas, que o mundo mudou, que não sei o que. E quem e se Jesus Cristo tivesse aqui na Terra, ai gente, eu não vou conseguir falar isso. Eu não vou conseguir falar isso. Fiquem aí com o vídeo. Ai, gente, que coisa linda. Deixa eu falar uma coisa com você, padre. Casei meu marido. Não pode. Por que não pode? Quem escreveu? Não existe igreja. Não. Quem escreveu essa Bíblia tá desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Com certeza. Não. Tá todo mundo indo, menino. Não. Não existe isso. Quem é que tá mandando a gente pra cá? Eu, Pablo Vittar. Hoje em dia tá nascendo um monte de bi, cheio de fluido. Quem tá... Bom, basicamente, não, pera. Não, pera. Bom, basicamente, como vocês viram aí, é uma falta de respeito o que eles fizeram. Basicamente, o Pablo Gustavo disse que se queria se casar com um cara lá. Não sei se estava brincando ou se estava falando sério. Mas independente, ele escarneceu de Deus, zombou de Deus, dizendo que se Jesus fosse vivo, ele estaria no show de Pablo Vittar. Que, mano, assim, ó, falar a real pra vocês. Primeiro que, se Jesus fosse vivo, é uma forma bem errada de se falar. Até porque não é se Jesus fosse vivo. Jesus é vivo, ele vive. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele vive, cara. Jesus é vivo. E tipo, cara, e foi um escárnio muito grande, porque tipo, ele escarneceu ali na frente de todo mundo. Foi dentro de uma igreja, cara. Ele teve essa coragem de ir dentro de uma igreja. Não, e sabe qual é o pior? É que ele tinha feito um vídeo zombando, não levando a sério a situação da... Eu não sei se pode falar esse nome aqui, mas eu vou chamar de coronga. Não, coronga não. A situação da pandemia lá, pô. Sei lá, daquele vírus chinês lá. Eu nem sei se o vírus veio da China mesmo, mas... basicamente ele não levou a sério, dizendo que... esse coronga aí não é de nada. E o que aconteceu? Ele morreu de coronga, o vírusinho lá, o vírus, aquele vírus lá que eu não sei se eu posso falar o nome aqui, mas basicamente não pode ter sido uma coincidência, até porque ele escarneceu de Deus e teve a consequência. Mas Magrelo, falando desse jeito, você parece um religioso. Você não pode ficar feliz com a morte das pessoas. Meu amigo, eu não fiquei feliz com a morte do Pablo Gustavo. Até porque eu gostava do Pablo Gustavo. Eu achava ele engraçado, tá ligado? Na verdade, qualquer filme que tivesse piadinha de putaria e sacanagem, eu achava engraçado. Mas ele escarneceu de Jesus, mas eu não mereci. Eu não desejava a morte do cara. Eu achava ele um ator, gente boa. Na verdade eu só fiquei sabendo que ele escarneceu de Deus
depois que ele se foi. Mas, tipo, exemplo de pessoas que escarnecem de Deus tem de monte. Mas o do Pablo Gustavo não é o único caso que uma pessoa escarneceu de Deus e teve uma consequência. Me desculpa pelo anúncio ali. Mas, tipo, as pessoas escarnecem de Deus e tem uma consequência. Você sabe que a consequência de escarnecer de Deus é muito grande. Todo pecado tem a mesma consequência, a morte. Mas escarnecer de Deus vai muito ali porque é uma ofensa direta contra Deus. Mas o Pablo Vittar não é o único de exemplo. Eu vou usar agora o exemplo de não só uma pessoa, mas várias pessoas que acabaram sofrendo a consequência de zombarem de Deus. Bom, como vocês podem ver aí na imagem, eu vim aqui no Google e eu pesquisei aqui a imagem da Santa Ceia de Jesus. No caso, a ceia que ele teve com Simão Pedro, Mateus, Judas, todos os apóstolos de Jesus. Beleza. Aí todo mundo já ficou sabendo disso aqui. Reimaginaram as Olimpíadas com vários dos discípulos sendo substituídos por pessoas LGBT e pessoas trans, que também são LGBT, não deixa de ser LGBT. E essa parada do homossexualismo eu explico em outro vídeo. Mas, tipo, beleza, eles zombaram de Deus. Mas tá, o que isso tem a ver? Aqui é a mesma situação do Pablo Gustavo, mas no caso aqui foi muito pior, porque não foi só uma pessoa, foi um grupo inteiro de pessoas e muita gente sofreu consequência por causa disso. Por quê? Pode parecer coincidência, mas não é, porque quando eles fizeram essa abertura, no mesmo dia, de noite, a luz de Paris, no caso ali de uma cidade bem famosa de Paris, caiu. A luz caiu. Aconteceu um apagão enorme na cidade. A única coisa que não faltou energia era uma igreja. Sim, uma igreja cristã local ali da França foi a única parte que não caiu em energia. Coincidência não é. Pode ter certeza que coincidência não é. Porque, para pensar comigo, eles claramente fizeram uma zombaria de Deus. Associaram a imagem de Jesus a uma coisa, como eu posso dizer, muito desrespeitosa. E o que aconteceu? No mesmo dia caiu a luz e só uma igreja continuou com energia. Então, não existe coincidência aqui. Claramente foi a consequência de ter zoado Deus, a consequência de ter desrespeitado Deus. Só que eu fui mais a fundo e eu descobri que a situação aqui foi muito pior, porque não era necessariamente uma zombaria de Jesus. Mas Magrelo, como assim? Calma que eu vou explicar. Bom, para começar, aí que eu vou falar aqui pode ter gente. Ih, mas lá vai. As Olimpíadas, elas são de origem pagã. Pagã. E aquela abertura ali, que tem ali o suposto Jesus, tinha ali o cara azul. Quando eu vi aquilo ali, eu não entendi do porquê que tinha um cara pintado de azul na Santa Ceia. Meu amigo, que história é essa? Chamaram um Avatar ali pra Santa Ceia? Chamaram ali o gênio do Aladdin? Will Smith, tá ligado? Mas não.
basicamente aquela festa aquela abertura que supostamente seria a Santa Ceia de Jesus, na verdade era baseada em uma pintura chamada Festa dos Deuses. A gente sabe que a pintura da Santa Ceia foi desenhada pelo Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci, eu não manjo muito de história, gente, então me corrigem nos comentários. Leonardo da Vinci supostamente era gay, ou seja, nessa teoria, a famosa imagem da Santa Ceia supostamente foi escrita por um homossexual. E aquilo ali foi uma imaginação do Leonardo da Vinci, até porque a Santa Ceia de Jesus não foi exatamente daquele jeito, com aquela mesona, com Jesus ali no meio, com os discípulos à volta. A imagem da Santa Ceia ali, na verdade, foi só uma ceia normal, uma ceia simples, uma ceia humilde. Não era todo aquele detalhe que tinha na pintura, ou Jesus no meio ali, a mesona gigante. Não, era uma Santa Ceia humilde ali que Jesus tinha com os discípulos. Aí aquilo ali foi só uma visão artística sobre o Leonardo da Vinci. Até porque, como Jesus é Deus, ele imaginou que seria melhor desenhar de uma forma que mostrasse toda a grandeza de Jesus, né? Por isso que ele desejou daquela forma lá, com a mesona e tal, Jesus no meio, mas não. Na verdade, foi uma ceia humilde. Até porque Jesus pregou a humildade. Mas eu estou fugindo muito do assunto do vídeo. Vamos mudar aqui para o que eles realmente fizeram isso. Aquela abertura das Olimpíadas não foi baseada na Santa Ceia de Jesus. Na verdade, foi baseada em uma festa dos deuses. Festa dos deuses, coisas de mitologia grega. Quem joga os jogos de God of War já conhece aí os Zeus, Poseidon, Hércules, enfim, esses deuses aí. E bom, a festa dos deuses, se eu não estou enganado, é uma pintura um pouco parecida com a Santa Ceia de Jesus. Não é a mesma, mas é parecida e eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, pesquisei no Google e como vocês podem ver, essa daqui é a festa dos deuses da mitologia grega. Aquele cara azul que apareceu ali na abertura das Olimpíadas é o Dionísio, que na mitologia grega é o deus do vinho ou deus da cerveja. E o Jesus da abertura das Olimpíadas, na verdade, ele é o deus Apolo. Apolo. Então, cadê aqui, ó? Vou pegar aqui de comparação a imagem. Ó, esse cara de azul aqui, se eu não me engano, na mitologia grega, ele é o deus Dionísio. E o que seria uma representação de Jesus, na verdade, é o Apolo, que na mitologia grega é filho de Zeus e ele é deus de um monte de coisa. Até porque na mitologia grega tem deus para cada coisa. Deus do mar, deus do trovão. O Apolo é deus de um monte de coisa. Mas todos nós sabemos que Jesus é o único Deus e é o único que existe. E bom, a consequência veio aqui não por ser uma zombaria em si, mas sim por ser uma festa de idolatria, uma festa pagã, uma festa onde pessoas adoram ídolos, adoram deuses falsos, deuses que não existem. E basicamente, querendo ou não,
não deixa de ser uma forma de escárnio com Deus, já que você vê aqui que se eles estão adorando supostamente outro Deus, então quer dizer que o Deus de Abraão, meu Deus, nosso Deus, não basta para essas pessoas. Até porque se elas estão adorando outros deuses, então isso quer dizer que o nosso Deus não basta. É justamente aí que entra o escárnio de Deus, já que ao estar adorando um ídolo, um Deus, vamos dizer assim, que não é o nosso Deus, que não é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o fato de estar adorando um Deus que não é Jesus, que não é o Pai, que não é o Espírito Santo, também é uma forma de escárnio e desrespeito com Deus. Mas bom, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar esse que eu considero o pior escárnio de todos. Supera até mesmo a abertura das Olimpíadas e o do Pablo Gustavo. Sim, não entenderam o que estão vendo aqui? É simplesmente deplorável o que fizeram aqui. Cara, na moral, mano, eu não gostei nem um pouco de ter pesquisado isso. Na moral, só de ver essa imagem já me bateu coisa ruim já, mano. Já me bateu uma sensação de tristeza. Mano, o que é isso? Tá, ficando mais calmo agora. Pois é, não é a primeira vez que o carnaval vem querendo enaltecer o inimigo, vem querendo enaltecer o coisa ruim. Mas, mano, na moral, esse daqui foi a pior coisa, uma das piores coisas que eu vi na internet afora. Cara, basicamente, um homem se vestiu de coisa ruim, se vestiu de né? Nem quero falar o nome dele, mas e tá ali, né? Fazendo uma cena do outro cara, humilhando outro cara que tá vestido de Jesus, que tá fantasiado de Jesus. Aí quando eu olhei pra isso, eu fiquei tipo, mano, qual é a necessidade disso, cara? Qual é a necessidade de fazer uma barbaridade dessa, mano? Na moral, eu nem falo isso apenas por mim, mano, mas por eles, tá ligado? Eu faço das frases de Jesus a minha. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. É simplesmente ridículo, cara. É simplesmente ridículo isso daqui. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão horrível é isso daqui, mano. E tipo, e ainda tiveram consequências, tá? Veio a pandemia e a maioria dos que fizeram partes desse carnaval aí foram afetados pelo vírus, se eu não me engano. Mas com certeza teve uma consequência horrível para eles. Porque, meus irmãos, entendam que todo pecado tem a mesma consequência, a morte. Mas uma coisa é certa: aqueles que zombam de Deus certamente não ficarão impunes. E eu nem estou falando no dia do juízo. Também, se não tiver arrependimento. Mas eu estou falando é que a consequência pode vir mais cedo do que se espera. Então, meus irmãos, não zombem de Deus. Se você, por acaso, que está assistindo esse vídeo, zombou de Deus ou zomba de Deus, pare com isso. Se você conhece alguém que zomba de Deus, fale para essa pessoa parar com isso. Porque uma coisa eu digo:
Quem zomba de Deus não sai impune. Nosso Criador, nosso Pai, literalmente deu a vida para que possamos ter liberdade de não ser condenados. E as pessoas retribuem com coisas assim. Na moral, mano, eu tava pesquisando aqui as imagens e eu tive que manter toda uma compostura, sabe? Toda uma compostura. Mas depois de ver essa imagem aqui, eu simplesmente fiquei triste, mano. Eu já tinha visto essa imagem antes, mas só de ver ela de novo eu já fiquei tipo, pô, mano, bateu uma tristeza, sabe? Então, eu só queria alertar vocês sobre isso. Nunca zombem de Deus. Quem zomba de Deus tem consequências horríveis. A própria Bíblia nos alerta. De Deus não se zomba. Então, manos, nunca zombem de Deus. Os fariseus zombaram de Deus e tiveram consequências. Os soldados romanos zombaram de Deus e tiveram consequências. E bom, existem muitos outros exemplos de pessoas que zombaram de Deus e acabaram não tendo um final tão feliz assim. Dá pra fazer até uma parte 2 desse vídeo de tanta gente que zombou de Deus e se deu mal. Mas o meu objetivo com esse vídeo aqui não é dividir ele em 2 partes. É alertar a vocês o quão sério nós devemos levar o nosso Criador. O quão sério nós devemos levar o nosso Deus. Se você está vendo esse vídeo agora, eu só digo uma coisa. Meu irmão, ore todo dia, leia a Bíblia, busque conhecimento, mas nunca ouse e nem pense zombar do Criador. E eu não estou falando isso porque eu sou um religioso. O próprio Jesus não apoiava a ideia de religião. Ele só ensinou caminhos. Eu estou falando isso porque a coisa é séria, irmãos. Aquele que zombar de Deus não ficará impune. Bom, era só isso que eu queria avisar vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado desse conteúdo mais informativo. E eu tô indo nessa. Um abraço do Magrelo.